Olá, estamos começando mais um programa É Justo. Hoje vamos falar sobre a crise da energia elétrica. Convidamos o Dr. Clévio Campos, professor universitário, advogado, especialista no assunto. Dr. Clévio, muito obrigado pela sua presença e ter aceito o nosso convite. Prazer é nosso. Doutor, a mídia está noticiando aí que existe uma crise de energia elétrica no Brasil. Pela sua experiência, pelas suas pesquisas, nós estamos correndo o risco de uma crise realmente? A matriz energética brasileira, ela é predominantemente hidráulica. E com toda essa problemática de seca, estiagem, probabilisticamente, dependendo da evolução da economia, pode ser que a falta de chuvas combinado com a atividade econômica venha a faltar, porque sendo a produção por água, a única alternativa são as térmicas. E se essa capacidade não for suficiente, pode encontrar um ponto aí de cruzamento e gerar uma crise de abastecimento. Não tem como o governo ter precavido essa ausência de chuva? Existe algo que poderia ter sido feito ou não? Na época do regime militar, todas as hidroelétricas eram feitas com reservatórios. Atualmente, devido à problemática de licenciamento ambiental, elas são construídas num modelo que se chama fio d'água. Não tem uma represa com um nível muito alto para diminuir a área alagada. Então, isso faz com que não haja uma reservação muito alta, e aí fica-se muito à mercê da precipitação de chuva. E também tem que chover no lugar certo também, né? Sim. Tem que chover naquela região que tem a usina, porque lá que tem que receber água, né? Toda vez, se você verificar, toda vez que a pessoa liga o interruptor, ela tem, no Brasil, ela tem que ter a noção análoga de que ela está como se ela estivesse abrindo uma torneira. Porque na medida que você consome energia elétrica, você está consumindo água dos reservatórios. E aí toda a notícia de São Paulo, esses reservatórios, com estiagem, o consumo também aumenta nas cidades. Então está bem problemático o quadro. Agora, se vai ter ou não, depende de uma condição de probabilidade. A probabilidade era de 15%, recentemente disseram em 18%. Porque quando começa o período de seca, o reservatório continua fornecendo energia, então ele vai caindo porque ele não tem abastecimento. Então, não tem um retorno. É como se fosse uma curva dente de serra, né? Ela começa na seca cheia e ao final, e a chuva, como faltou na época própria, não abasteceu esses reservatórios. Então é lógico que hoje nós temos uma interligação de sistema maior do que antes. Então o sistema norte, sul, são todos interligados por linhas de transmissão, né? Agora, depende muito dessa evolução da economia com o consumo. E muitos alegam que há um ano atrás foi feita uma redução no preço, muitos alegam que isso gerou um aumento de consumo pela diminuição do preço. É que isso eu lhe perguntar, o que deve o aumento da energia para o consumidor? Qual que é a razão desse aumento, então? Ou o porquê desse aumento, né? A energia é um insumo que não tem estocagem. Então, essa energia que está sendo consumida nesse exato momento, nesse estúdio, ela está sendo produzida e consumida. Não existe uma fase intermediária. Então, as distribuidoras que têm milhares de consumidores, elas têm que ter uma contratação prévia. Já a produção, ela pode sofrer tanto acréscimo como decréscimo. A diferença entre aquilo que está contratado e o que ocorreu de maneira aleatória, que chama-se de mercado spot, ele pode ter um preço livre. E é esse preço que chega hoje a quase R$800, quando na verdade deveria estar na faixa de 100 e para o consumidor residencial é na faixa de 300 e tal. E como faltou o fornecimento pelas hidrelétricas, foram obrigados a acionar as térmicas. Hoje, grande percentual do fornecimento de energia no Brasil está pendurado nas térmicas, que são a gás, óleo, né? E isso faz com que o custo dessa geração, além de gerar fumaça, né, que polui o meio ambiente,
ele ainda gera um impacto de custo maior e as distribuidoras ficaram à mercê desse diferencial e o Tesouro bancou parte desses bilhões aí que anunciaram no jornal. Dá para se dizer que existe uma competitividade entre esses fornecedores ou não? Veja bem, a telefonia no Brasil, ela obedeceu um processo de privatização e hoje está praticamente integralmente privada. A energia elétrica, eu costumo dizer que ela tem um modelo hoje Frankenstein. Em 95 começou um processo de privatização, você pega a nossa concessionária aqui local, ela foi privatizada. Existem muitas outras distribuidoras que foram. Existem linhas de transmissão que foram privatizadas, porque segmentaram a tarifa em geração, transmissão e distribuição, mas muitas geradoras ainda são estatizadas. Então nós temos e essa é a maior dificuldade. Depois de 2002 para cá, nós não temos um modelo que ele não é nem competitivo, de maneira que o próprio empresário vai investir em energia, e ao mesmo tempo o Estado tem muitas dificuldades para criar novas fontes de geração. Esse é, na minha visão, aí acabou-se em 2004, quando a atual presidente era ministra das Minas e Energias, ela criou uma ambientação, ela segmentou, existe o ambiente de contratação livre e existe o ambiente de contratação regulada. O ambiente de contratação regulada é o fornecimento de energia para as distribuidoras, os consumidores cativos. E o ambiente de contratação livre é para o fornecimento aos consumidores livres, as grandes indústrias e tal. Esses apagões que a gente ouve também na mídia como uma ameaça, é em decorrência do quê? A escassez da água, a escassez da energia, a rede não suporta? A maneira mais simples de explicar o que acontece entre a geração e o consumo, eu costumo dar um exemplo como se fosse um cabo de guerra. Você coloca 100 pessoas de um lado e 100 pessoas do outro. Se um deixar, você tem que tirar um do outro lado. Então o que acontece é que o sistema é equilibrado. Quando você tem uma pane, por exemplo, numa grande usina e salta, a gente costuma dizer, saltou uma usina do sistema, você tem que cortar a carga. Senão o cabo de guerra entra em desequilíbrio. Vai arrebentar de um lado. E a mesma coisa quando você tem perda de consumidores. Essa perda pode ser caiu uma torre ou deu um raio. Então, por isso que o restabelecimento ele é mais problemático. Então, já aconteceram apagões que tiveram causa lá no Nordeste ou então no Sul. É justamente porque o sistema ele é interligado. Se saltou carga, tem que saltar geração. Saltou geração, tem que saltar carga. E o restabelecimento disso é um pouco complexo. Então, essa que é a causa, de repente, desses apagões em algumas cidades. Agora, né? a manutenção, o fornecimento, a prestação de serviço público de energia elétrica, a legislação exige adequação, continuidade, cortesia na tarifa e um tópico que é muito esquecido, que é a atualidade. Porque é muito fácil dizer que o transformador queimou, que o poste caiu, que a fase arrebentou, mas a obrigação desse concessionário, desse serviço público, desse importante serviço público, é de mantê-lo atual. Lógico, há a imprevisibilidade, mas aquilo que for previsível tem que ser sanado. E essa é a problemática maior de faltar um pensamento estratégico com respeito ao fornecimento de energia e o que está acontecendo equivalentemente na água. Será que precisou esperar o reservatório chegar a 10% para perceber que tinha que fazer alguma coisa? Quer dizer, então tem alguma coisa errada nisso. No caráter legal, existe alguma ilegalidade na possibilidade dessas cobranças com bandeiras na conta de energia elétrica? A bandeira azul, a bandeira verde, vermelha? Não. É possível fazer isso? A energia elétrica, ela tem o seu escopo de prestação desse serviço público na Constituição. Existe depois a legislação infraconstitucional,
E no fornecimento específico, são, vamos dizer assim, dispositivos administrativos da agência reguladora, que tem lá suas competências. Então, como a energia ela tem toda essa dependência da fase seca, da fase úmida, da sazonalidade, não é? Então, todas essas previsões estão ali nesses dispositivos, resoluções administrativas, não tem ilegalidade nisso, não é? Agora, o que acontece é que esses regramentos são feitos por tecnocratas. O que precisa é verificar, em algum caso específico, se isso não colide com o ordenamento posto, né? Então, mas em princípio não há ilegalidade em você ter uma cobrança diferenciada maior no pico ou fora do pico. E esse é um dos motivos até mesmo do horário de verão. No horário de verão, todos continuam tomando banho no mesmo horário, continuam tomando banho, continuam assistindo a televisão, só que o fazem em horários diferenciados em relação à luz do dia, e isso melhora o shape da curva de demanda, né? Favorece o sistema, porque o sistema fica mais confortável, ou seja, ele consegue fornecer a mesma energia, mas sem, vamos dizer assim, sobrecarregar o sistema num determinado momento. Então é possível, tranquilamente, se essa cobrança em horário diferente, você pagar mais ou pagar menos. Não é um direito tributário que tem que avisar com anos de antecedência que vai fazer uma alteração. Porque aí não é impostos, né? No caso, se houvesse um racionamento, como houve lá na situação de 2001, que até chegou a preventivamente já entrar com uma ação declaratória de constitucionalidade, né, para evitar que todas aquelas pessoas fossem contra aquelas metas e tal, né? Porque se você olhar do ponto de vista estritamente jurídico do consumidor, você até pode encontrar algum tipo de defesa para a pessoa poder até ultrapassar aquela meta ou não ser penalizada. Mas o interesse público sempre sobrepõe o privado. Talvez pelo causa do consumidor teria algum espírito a poder uma discussão, né? Mas... no caso, por exemplo, esse livro aqui, que foi lançado em 2001, nós tivemos dificuldade na época para realizar a impressão, porque a gráfica ela tinha uma meta que não absorvia a encomenda do livro. E o livro, tratando, inclusive, queria até aproveitar para te presentear com eles. Professor, muito obrigado. Muito obrigado. E nós tivemos uma dificuldade para realizar, porque a gráfica não podia expandir a produção, tendo em vista aquela meta que ela estava submetida, né? Engraçado isso, né? Quando a gente fala no consumidor, qual prejuízo vai poder sofrer um consumidor a respeito de toda essa nossa conversa? Há algum prejuízo para o consumidor? A energia mais cara é a energia que falta. E não ter em casa. Não ter. Então a falta é o maior prejuízo. Por isso que até a energia mais barata é aquela que se economiza. E é esse que é o ponto fulcral da discussão entre os especialistas. O governo já devia estar fazendo campanhas para gerar racionalização, diminuição de consumo, e não faz. Então, para o consumidor, o que acaba? Ele vai acabar, porque a concessão ela tem lá a sua margem de lucro especificada no contrato. Então, o equilíbrio do contrato da concessão sempre vai existir. Então, se houver um custo maior, esse custo vai acabar sendo repassado para o consumidor, como vai ser-lo, né? Então, em breve, quer dizer, há um ano atrás se falou em redução e agora já está se falando em aumento. Então, esse é o maior problema para o consumidor, é o aumento de custo e, eventualmente, a falta do... Que, no fundo, um mexe no bolso e outro mexe com a condição de cidadão, de sociedade. Sim, e o mais complicador aí é para o lado da indústria, porque a indústria ela tem a energia como um insumo e muitas vezes ela não tem
a condição de alternativa. E a sua produtividade vai estar diretamente afetada se não tiver energia elétrica. Sim, aí tem desdobramentos de compromissos de exportação, Contratuais, contrato, né? multas, Então, às vezes, por entrega de uma mercadoria. É muito complexo. Não é algo assim direto, né? Irradia os problemas para todos os lados. Para todos os lados. Senhor Kleber, nosso tempo acabou, voou a nossa conversa, né? Foi muito boa. Quero agradecer novamente, confirmar sua nova presença aqui, para voltarmos a tratarmos desse assunto. Com o maior prazer. E gostaria, se o senhor me permitisse, esses 2 livros que o senhor está me doando aqui, que eu posso doar para a biblioteca da universidade, para servir para os nossos alunos, que acho que para eles é de grande proveito estudar um pouco mais sobre algo muito interessante. Algo que pouco se fala no direito de uma energia elétrica e um curso de direito de energia elétrica, né? Muito obrigado. Os alunos com certeza vão agradecer. Muito obrigado. E você, nosso telespectador, muito obrigado pela sua atenção. Fica a convite para o nosso próximo encontro de outro assunto relevante na área jurídica. Obrigado.